Fuga de Nova York é um dos mais importantes filmes da ficção científica, o berço do cyberpunk no cinema, o nascimento do maior anti-herói do gênero. O fim triunfante do New Wave em Hollywood e inegavelmente um dos filmes mais marcantes de sua década, de toda a cultura pop. Fuga de Nova York é uma obra-prima, então como você faz uma sequência de algo tão incrível? Fuga de Los Angeles foi uma grande decepção para os fãs de Carpenter, que já tinha entrado nos anos 90 em uma baixa na sua carreira. Criticado pelos efeitos e por um tom muito mais bobo que o original, Fuga de Los Angeles foi um fracasso também de bilheteria. Mas será que ele pode ter sido injustiçado em seu lançamento? Pode ser que Fuga de Los Angeles seja, na verdade, uma crítica e até mesmo uma paródia do próprio cinema, Carpenter tirando sarro da própria indústria, enquanto ao mesmo tempo tenta criar uma genuína e divertida aventura que estava à frente de seu tempo? Um filme tão burro quanto é inteligente? Ou será que o apresentador desse canal é simplesmente um grande fã desse filme e está deixando seu amor por ele o cegá-lo a ponto da imparcialidade? Ok, a resposta é óbvia, mas eu prometo que Fuga de Los Angeles tem mais por trás dele do que simplesmente um filme ruim e descartável. E principalmente, eu acho que ele foi sim um pouco injustiçado. Mais do que isso, em um aspecto específico, talvez ele seja o filme mais inteligente de Carpenter. Fuga de Los Angeles é falho, com certeza, mas é uma aventura divertida que está mirando em algo que o público não entendeu na época, mais absurda do que o seu antecessor, mas é algo proposital, é despretensioso enquanto ao mesmo tempo é sincero, e querendo ou não, tem um dos melhores finais da história da ficção científica, beirando a perfeição. E sim, eu sei que eu já fiz um vídeo sobre a história desse filme antes, mas ele não tem foco e também não faz jus à obra como um todo. É por isso que vamos voltar para Los Angeles para entender por que a fuga de lá é tão importante. Boas-vindas ao Central Pandora. Mas antes de Los Angeles, é importante lembrarmos da outra aventura de Snake. Lançado em 1981, Fuga de Nova York mostrou todo o poder de Carpenter para criar personagens e cenários totalmente absurdos, quase beirando o cartunesco, mas levando eles a sério o suficiente para criar um clássico de ação com um dos mais icônicos protagonistas do gênero, mas quase que sem querer, também mudou a ficção científica para sempre, não só sendo influência direta para William Gibson criar Neuromancer, Kojima criar uma das mais impactantes franquias dos jogos, mas também por ajudar James Cameron a ganhar espaço dentro de Hollywood. Fuga de Nova York é o que chamamos de um ícone. O grande sucesso de uma produção relativamente pobre também ajudou a cimentar Carpenter como um promissor criador nos anos 80, dando a ele a oportunidade de um projeto com orçamento mais alto, conhecido por aqui como o Enigma de Outro Mundo. Então como você continua um legado assim? Obviamente com personagens surfando um tsunami. 15 anos depois de Nova York, Kurt Russell decidiu voltar ao papel de Snake e com Carpenter na direção. Uma década completamente nova e que já tinha mostrado novos limites para o cinema de ação. Poderia Carpenter repetir o seu sucesso? Bom, não temos necessidade de suspense por aqui, já sabemos a resposta. Fuga de Los Angeles foi um fracasso de bilheteria e de crítica. Até hoje a sua reputação não é das melhores. Eu nem mesmo diria que ele pode ser chamado de um clássico cult. Entre os seus defeitos estão os óbvios efeitos digitais que claramente precisavam de mais dinheiro, um roteiro muito mais expositivo do que precisava ser, um tom muito mais exagerado do que o original e, pra mim, o seu maior defeito, ser quase a mesma história de Fuga de Nova York. Fuga de Los Angeles é similar demais ao filme original, muito mais um remake do que uma continuação. Sounds familiar. Mas, olha, você pode me chamar de maluco e talvez você esteja certo, mas Fuga de Los Angeles é o meu filme favorito entre os dois. E preferido não significa melhor, apenas que eu me divirto mais com o segundo. Mas vou deixar aqui bem claro, Fuga de Nova York é o melhor filme. Mas agora, com seus gritantes defeitos fora do caminho, é hora de explorarmos por que ele ainda tem os seus fãs. E por que, depois de 2 décadas, talvez ele tenha envelhecido um pouco melhor do que alguém poderia imaginar. Um aspecto fascinante de Fuga de Los Angeles é o quanto ele é um projeto de paixão. Do John Carpenter, sim, mas principalmente de Kurt Russell. Russell ama o personagem de Snake, foi o papel que o tirou dos filmes infantis da Disney e o colocou em papéis mais maduros, que deu a chance dele se tornar um astro do cinema. Carpenter disse em entrevista que Russell foi responsável por trazê-lo de volta a esse universo. Foi a sua paixão pelo personagem e o seu amor pelo mundo que criamos. Foi um mundo que deixei para trás, mas ele o reacendeu, e reacendeu meu próprio amor por ele. Foi a única vez que Russell se envolveu no roteiro de um filme, o que mostra o quão ele realmente ama esse mundo. E isso é bem óbvio no produto final, não importa se é surfando um tsunami, jogando basquete da morte,
ou sendo genuinamente um badass, Russell nunca faz um serviço pela metade. Não importa o cenário, não importa o que você pense sobre esse filme, é possível ver que a sua atuação aqui é tão boa, se não melhor que o do filme original. Ele leva tudo completamente a sério e isso é uma grande vantagem. A propósito, sabia que a cena do basquete não tem efeito especial? Russell realmente treinou até conseguir acertar todos os arremessos, até esse. Alguns dos melhores momentos de toda a história de Snake estão nesse filme, alguns até mais memoráveis que Nova York. Nobody draws until this hits the ground. E pra mim, essa é uma das grandes forças de Fuga de Los Angeles. Ele é um filme sincero. Fuga de Nova York já era um filme que beirava o absurdo em sua premissa. Roger Ebert notoriamente o chamou de um filme parecido com um cartoon. Carpenter decidiu dobrar esse fator, e Fuga de Los Angeles mostra um mundo similar, mas situações muito mais malucas do que o original. E essa era totalmente a ideia do diretor. A ideia era criar algo além do que ele já tinha ido, mais marcante e muito mais corajoso. Escape from LA is one of the bravest movies John Carpenter has ever made because he spent a big pile of money on a special effects action picture and not been afraid to satirize himself and the genre in the process. I have to applaud Carpenter for his anarchy, his energy, and his sense of humor. Sim, claro, é um defeito que o filme refaz toda a história de Nova York, mas ele faz maior, talvez não melhor, mas definitivamente com muito mais audácia. E isso vai ser algo que eu sempre vou respeitar em qualquer criador. E o que torna ele único é exatamente como ele mantém o espírito dos anos 80, de não ter medo de ser absurdo, sem ter que ficar se explicando o tempo todo, ou como é comum hoje em dia, talvez até comum demais, ficar fazendo piadinhas para que o público não possa criticar a sua breguice. Nada é mais importante do que a sinceridade na arte. Seja boa, seja ruim, mas seja sincera. E Fuga de Los Angeles é um dos mais sinceros filmes que existem. Fuga de Nova York, junto de Blade Runner, marcaram o final da ficção científica com ares de anos 70. Fuga de Los Angeles marcou o fim definitivo da ficção científica com cara dos anos 80. Um dos últimos audaciosos. Os anos 90 começaram demonstrando uma resistência maior em relação à criatividade mais exagerada no cinema tradicional, principalmente por parte da crítica, que cada vez mais passava a valorizar o realismo. Filmes grandiosos e até mesmo geniais eram chamados de brega. Sim, existiam filmes que extrapolavam bastante, mas eles já adotavam o ar de comédia, enquanto a ficção científica de ação já começava a apostar cada vez mais na seriedade. Matrix é um bom exemplo disso. Não que ele não seja criativo, mas ele racionaliza todos os seus exageros para conseguir explicar cada ação que o público pudesse enxergar como excessiva. Talvez apenas os filmes de desastre ainda arriscavam com ideias mais cafonas, mas ainda assim se levando mais a sério do que deveriam. Fuga de Los Angeles ainda mantém o espírito de que você pode ser um filme de ação e ficção científica e ainda assim parecer com um cartoon, com um quadrinho, ser uma ideia completamente maluca, sem precisar cair na comédia. É isso que eu mais amo em Fuga de Los Angeles. Snake em uma tsunami, atacando o Cuervo de Asa Delta, o cirurgião geral de Beverly Hills e todo o resto. Tudo é apresentado de forma genuína. Você pode até não embarcar nesse mundo, mas não é porque o filme te tira dele conscientemente. É essa sinceridade que eu sinto tanta falta no cinema atual. É difícil explicar, mas vamos supor que Fuga de Los Angeles tivesse sido feito hoje. A cena acabaria com Ed falando: "Uau, você acabou de surfar um tsunami?" E Snake falaria: "Sim, não é maluco isso? Não parece coisa de um filme B?" Eu sei que eu estou usando bastante essa palavra, mas é a sinceridade que o cinema tinha e agora faz tanta falta. Fuga de Los Angeles não está preocupado se ele é brega ou não, e ele não se diminui para agradar o público que pode achá-lo bobo. Ele está mais preocupado em moldar a realidade para criar arte do que mudar a arte para se adequar à realidade. É insanidade sincera, criatividade genuína e sem se limitar pelo realismo que às vezes funciona como uma pedra que segura a ficção científica. E eu não estou argumentando que ele é objetivamente bom e que foi incompreendido, mas sim que talvez devêssemos apreciar a sua criatividade e coragem em uma visão mesmo que com uma execução tão aquém do esperado. Tipo de coragem e criatividade que 22 anos depois parecem ser tão escassas no cinema mainstream. Não é o melhor filme dirigido por Carpenter, ou até mesmo escrito, mas é o mais criativo. Fuga de Los
Angeles, para mim, sempre estará entre os grandes exemplos dessa noção, de um lado mais poético da ficção científica, que não deve nada ao realismo, do absurdo mais lúdico, sem ter vergonha de si, mesmo que a execução não tenha chegado naquela qualidade que já estamos acostumados. O filme pode ter sido falho, mas é uma falha que exala criatividade. I'm here for a short period of time on this earth, and by God, I want to do it the way I want to do it. Vale o adendo que, fora de Hollywood, esse apego ao realismo é bem menos comum. Esse ano mesmo, Shin Kamen Rider provou a força que essa filosofia criativa tem. Mas é aí que temos mais uma camada interessante, porque enquanto ele não tem vergonha de ser o que é, Carpenter estava claramente tirando sarro de Hollywood e até um pouco da sua própria carreira. Você sabia que John Carpenter decidiu usar Nova York em 81 porque ele odiava a cidade? Algo me diz que ele também tem algumas coisas a criticar de Los Angeles, principalmente Hollywood. É bem fácil ver como ele está criticando esse cenário, que, diga-se de passagem, serve como uma crítica à indústria norte-americana de cinema como um todo, dando alfinetadas em como Hollywood acaba com qualquer diretor. This is LA, vato! And you're about to find out that this fucking city can kill anybody! E literalmente afundando a Universal. E talvez ele também satiriza como a indústria se repete tanto, revivendo sempre as mesmas histórias e forçando mudanças que nem mesmo os diretores queriam. I'll take the coat. You'll take them all. Basicamente o que Matrix Resurrections tentou fazer, mas 20 anos antes e muito mais divertido e honesto. Claro, tudo que eu falei aqui é subjetivo, como toda crítica de cinema, imparcialidade é uma ilusão. Essas são as qualidades que eu vejo em Fuga de Los Angeles. Se você não as vê, tudo bem, estou apenas explorando o meu amor por esse filme e talvez tentando mostrar por que ele merece o amor de outras pessoas. Mas se tem algo que parece um pouco mais unânime entre os fãs, é o seu final. Mas esse final faz parte de um outro aspecto que merece reconhecimento, até por quem não é fã do filme. É a sua inteligência e profundidade ao lidar com assuntos como ditaduras, revoluções e principalmente heróis. Enquanto Carpenter sempre foi um diretor focado, primeiro de tudo, em diversão e estilo, suas obras sempre carregaram as críticas que fazem da ficção científica um gênero tão contundente. Eles vivem ao exemplo mais explícito disso, com a sua crítica ao consumismo e à desigualdade social entre os que estão no poder e a classe trabalhadora. É o mais punk dos filmes do Carpenter. Fuga de Nova York não é diferente. Ele é tanto uma representação do medo, da alta da violência durante os anos 70 que assolaram os Estados Unidos e uma crítica a um estado policial absoluto. Fuga de Los Angeles atualiza esse tema e escancara ainda mais a sua crítica. Dessa vez, os criminosos não são apenas criminosos, eles também são os indesejados, crianças, idosos, qualquer um que não se encaixe na nova América moral. I was a Muslim in South Dakota. All of a sudden, they made it a crime. Um estado autoritário, ultrapoliciado, comandado por um presidente que se pinta de herói da nação, com um baita complexo messiânico, mas que na verdade é tão covarde quanto burro. Starting the invasion. Gotta go to my quarters. I've got to pray. Enquanto Fuga de Nova York ainda apresenta uma certa lógica com a sua prisão, Los Angeles nos mostra uma distopia nua e crua, de um governo ultraconservador e intolerante com qualquer ato que ele julgue imoral. Aqui vemos também o ressentimento de Carpenter com os seus próprios críticos, que muitas vezes malharam suas obras por causa da violência ou dos palavrões. É também, surpreendentemente, uma profunda crítica a uma já comprovada política de diferentes países de primeiro mundo, e do terceiro também, de isolar indesejados em áreas específicas, policiá-los e deixar que eles se matem sem interferir na maravilhosa vida idílica e suburbana de grama verde dos bairros onde estão as pessoas certas. Até aqui, nada de muito incomum. Críticas a estados totalitários assim eram muito comuns na ficção científica, e são até hoje. Mas Snake é um personagem que está cercado por inimigos. Com isso, o lado de dentro da prisão nos apresenta um ponto totalmente oposto e igualmente interessante. O maior nome dentro de Los Angeles é Cuervo Jones, líder do Mescalito Justice, membro do grupo terrorista Shining Path. Cuervo é obviamente inspirado em uma iconografia real, a representação de um revolucionário, e que está enfrentando uma ditadura nos Estados Unidos. Não é à toa que, através de se mostrar uma pessoa amorosa, ele consegue conquistar a filha do presidente e fazer ela roubar a espada de Damocles, a super arma dos Estados Unidos. Mas conforme o filme desenvolve, o que vemos é que Cuervo é um narcisista violento, mais interessado em demonstrar poder e em matar quem cruza seu caminho do que qualquer outra coisa, tão egocêntrico quanto o presidente e tão ruim quanto. Cuervo's a killer. It's worse than my father.
Personagens bem parecidos, apenas em lados opostos de um mesmo conflito. Cuervo, que facilmente seria a figura de um salvador em uma obra um pouco mais rasa, se mostra um inimigo tanto quanto o presidente. Honrando suas raízes no New Wave, Carpenter aqui está novamente desconstruindo a imagem do salvador. Dois arquétipos totalmente diferentes. 3 na verdade, mas falaremos sobre isso logo. Então Snake está no meio de duas ideias conflitantes, dominadas por egocêntricos, mais preocupados com eles mesmos do que qualquer causa, com qualquer valor real, apenas com a sua própria caminhada até o poder absoluto e a sua própria imagem. É tudo uma batalha de egos. Por isso essa frase é tão importante. Us or them? Shut down the third world. They lose, you win. Shut down America. You lose, they win. The more things change, the more they stay the same. Forçado a escolher um lado, Snake escolhe o seu. Em um dos melhores finais já escritos e filmados na ficção científica, ele desliga o mundo inteiro. Mas essa é a terceira desconstrução de uma figura heróica que vemos, porque a nível superficial parece que o que Snake fez foi certo, e talvez ele tenha dado mais liberdade para esse mundo sim, tanto que não é incomum ver pessoas associando esse final a um pensamento anarquista, o que faz bastante sentido. Mas o que Snake fez não é necessariamente heróico, e talvez não mude o mundo para melhor no fim das contas. A prisão de Los Angeles é um ambiente anarquista, onde há liberdade, como Taz Lima nos diz. Think about what's happened on the other side of the wall. That's the prison. This is the only free zone left. Um paraíso sombrio. Mas como vemos, Carpenter não foge de explorar o lado mais complexo do nosso mundo. Once you figure out this place, it's really not so bad. Não vemos apenas uma crítica ao totalitarismo militar e policial de um lado, ou então a usurpadores de revoluções que se tornam tão famintos por poder quanto os inimigos da liberdade, mas também a esse paraíso sombrio que Los Angeles poderia ser. Liberdade incondicional é tão facilmente manipulável e usurpada quanto regimes de poder absoluto que dizem manter a ordem, ou uma revolução. O tema, na verdade, não é sobre diferentes pontos políticos, mas sim sobre como o poder sempre corrompe, e quem tem mais poder sempre vai sair na frente e tentar dominar a vida dos outros. The more things change, the more they stay the same. Então, é isso? Sim, Fuga de Los Angeles é um filme de niilismo sociopolítico. Nada importa, tudo acaba do mesmo jeito. Carpenter faz várias críticas, mas não oferece soluções, porque no fim das contas, diferente de vários outros filmes dos anos 80 principalmente, não existe resposta simples e rasa para o mundo. Um simples apertar de botão que vai resolver tudo. É tudo muito mais complexo do que parece, e não podemos ficar buscando grandes salvadores que vão simplesmente resolver tudo com suas soluções milagrosas. Talvez se tem algo que podemos aprender com Snake é que ele não tenta exercer poder sobre a vida de ninguém. Ele não julga as escolhas de ninguém. Em momento nenhum, ele questiona a mudança de identidade de Hershey, apenas o que ela fez no passado. Tudo que ele quer é ficar em paz. Tudo bem que roubando um banco aqui ou ali, é um anti-herói afinal de contas. Mas o ponto é que Snake representa a liberdade verdadeira, aquela que começa com você respeitando a liberdade de cada um, ao invés de tomar a liberdade toda para si. Eu não ligo para o que você faz com o tempo que você tem aqui, enquanto você não o use para me ferir. Eu acho que esse pensamento traduz bem o personagem de Plisken. Um exemplo disso é a filha do presidente, que tem o nada sutil nome de Utopia. Tanto o Cuervo quanto o presidente tratam a Utopia como um objeto que lhes pertence. Talvez Carpenter esteja nos dizendo, devemos cuidar mais das nossas vidas e pararmos de tentar controlar e dominar nossos semelhantes. O que podemos fazer é sermos o melhor que nós podemos ser, sem interferir na vida do próximo. Talvez assim teremos um futuro que vai ser longe do ideal, que ainda vai trazer dificuldades, que ainda terá vilões, que ainda será sombrio, mas talvez seja um futuro onde Utopia possa ter uma chance. Fuga de Los Angeles é uma obra muito mais complexa do que parece. É Carpenter exercendo toda a sua anarquia e também o seu niilismo, seu pessimismo contra toda a sociedade. Em um cenário onde quanto mais as coisas mudam, mais elas são as mesmas, é fácil querer desaparecer, e talvez não tenha nada de errado em relação a isso. Apenas é bom lembrar que talvez seja bom fazer o melhor que pudermos com o tempo que temos. Com isso, tudo o que me resta é agradecer você que viu esse vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua presença. E primeiro,
sim, é muito difícil conseguir ler o roteiro com esse tapa-olho. Segundo, sim, eu tô deixando meu cabelo crescer há quase um ano para poder fazer esse vídeo. E um agradecimento ainda mais especial, vou usar até o tapa-olho, para os nossos membros da ponte de comando Guilherme Ian e Joel Melo, e também para os nossos oficiais de ciências, JF Investor, André Pena e André Malícia. Todos vocês ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica e sempre trazendo entretenimento de todas as galáxias.